Segunda parte da Comissão Executiva, estamos hoje a olhar para movimentos de concentração e fusão na banca portuguesa e estamos a olhar para a OPA do CaixaBank ao BPI e possíveis futuros cenários precisamente para este banco e para a paisagem bancária em Portugal. Gostava de ver convosco agora, assim, de repente, os 6 argumentos que Isabel dos Santos apresenta para esta fusão entre BCP e BPI. Gostava que me dissessem o que é que pode ser melhor, o que é que pode beneficiar mais a paisagem bancária portuguesa e também a economia portuguesa. Entretanto, uma instituição presente em 4 países, diz Isabel dos Santos, juntando BCP e BPI, uma instituição que é forte em Portugal, mas também em Angola, Moçambique e Polónia. Isto é mais importante do que ter aqui uma ligação ibérica, um banco muito forte em termos ibéricos? É muito difícil responder a essa pergunta, quer dizer, nós não teríamos que fazer avaliações. Eu acho é que... Em qualquer dos casos seria, quer fosse BCP e BPI ou CaixaBank e BPI, seria a maior instituição bancária portuguesa? Depende muito do que é que Portugal queira estrategicamente e define estrategicamente. E, obviamente, as coisas não são separáveis, mas, de qualquer forma, se Portugal quiser ter um papel importante naquilo que se chama a lusofonia, tem, de facto, tem esta possibilidade de estar em 2 países, Moçambique, Angola, Portugal, e depois a Polónia, que é sempre um país quase irmão. Eu acho que os portugueses sentem a Polónia como um país quase irmão. Aliás, a Polónia tem cá um embaixador fantástico que não faz mais do que reafirmar isto. Se, porventura, se der uma muito maior importância à aposta europeia de Portugal, o reforço de laços na Península Ibérica poderiam dar resposta a este desiderato, mas aquilo que eu acho que seria melhor era jogar simultaneamente em todos os tabuleiros, ou seja, ter dimensão suficiente para poder estar fortemente na lusofonia sem ser uma entidade pequena na Europa. Muito bem, isso leva-nos à próxima pergunta e que tem que ver não só com estes movimentos de fusão, gostava também de ter aqui a sua opinião sobre isto, lusofonia ou um mercado ibérico, mas aos movimentos de concentração e fusão na banca portuguesa, que alguns apontam como inevitáveis, alguns dados, alguns indicadores da Comissão Europeia e até do FMI. Qual é a sua posição? Olha, eu sou pela lusofonia não por razões, digamos assim, históricas e não tem nada a ver, por razões operacionais. E quem circula por esses países percebe que nós temos que fazer alguma coisa e temos que fazer por via destes fenómenos, que são de concentração financeira, de partilha de know-how, de troca de recursos. Aqui em Espanha não é preciso. Veja, eu, se quiser hoje, levanto dinheiro em Espanha e volto 1h30 para Portugal. Abro uma conta em 15 minutos. Se eu tiver uma importação, uma exportação, se tiver um negócio com Espanha, se não pagar lá, pago cá e transfiro 5 minutos para lá o dinheiro. Coisa que não acontece em Angola, não acontece em Moçambique, na Polónia, enfim, melhor, mas apesar de tudo não é igual. Ou seja, a nossa ligação à Espanha é uma coisa que se faz a 1h30. Não é um problema só territorial. Faz-se 1h30 em 5 minutos. Ou seja, o tempo que nós temos, o espaço que nós temos, é algo que nós não vale a pena complicarmos. Então, é neste caso, enquanto que em Angola, ainda que Angola tivesse o seu limite territorial próximo, algures ali, enfim, em Marrocos, já para não dizer, ou até aqui, enfim, na Costa da Caparica, enfim, vamos ver aqui na entrada aqui da nossa baía, era complicado, porque é complicado porque é um sistema diferente. Nós temos que nos colocar, digamos assim, onde o sistema não está balizado e uniformizado. Porque apesar de tudo, apesar desses conflitos no espaço europeu, o nosso sistema financeiro, a nossa legislação bancária, é uma legislação, eu diria, como a língua comum, enquanto que lá não é. E por isso nós temos os problemas cambiais, nós temos um problema, digamos assim, de transferência de valores, nós temos o problema das operações de investimento, das operações de compra e venda, das operações de tudo e mais alguma coisa, que é preciso que as instituições bancárias reconheçam esses movimentos, de lá para cá, de cá para lá. E por isso esta solução, efetivamente, de termos os pés, e temos os pés no sentido da economia, em Angola, em Moçambique, em Portugal, é muito melhor. Não é beneficiar, é um outro mundo. Com maior apoio às empresas ou não? E esse é outro dos argumentos. Muito maior apoio às empresas. Hoje as operações que se fazem entre cá é nos bancos que têm alguma ligação, porque nos outros não há nada. Se os empresários portugueses conseguem hoje ter algum apoio financeiro em Angola ou em Moçambique, é relativamente aos bancos que têm cá a sua ligação, porque não só pelo capital ser comum, porque o entendimento é comum, porque as operações são trocadas e são avaliadas por pessoas que conhecem os empresários, quer sejam angolanos e queiram investir em Portugal, quer os portugueses que querem investir em Angola ou em Moçambique.
Por isso tínhamos uma vantagem indiscutível, e até porque isso ia contribuir também para uma evolução do suporte legislativo, do enquadramento jurídico, de mais, digamos assim, facilidade, com uma partilha mais facilitada de algumas dificuldades que hoje surgem. E nós hoje conhecemos as dificuldades de transferência de moeda, por exemplo, enfim, e outras operações entre bancos, que se existisse capital partilhado, se existisse um banco aqui que tivesse um peso em Angola, estou certo que também essas instituições contribuiriam para que as entidades de poder, quer os bancos, enfim, centrais, quer o legislador ou o poder político, tivesse mais atenção à legislação. Eu tive a oportunidade de fazer e colaborar em legislação comparada, quer em Angola, quer em Moçambique, quer em Portugal. E aquelas normas, os diplomas que sofreram uma maior atualização, são aqueles, efetivamente, que interessam aos bancos que partilhavam o mesmo tipo de operações. O resto ficou um bocadinho mais atrasado. Como economista, a sua opinião é fundamental para uma outra questão que tem que ver com as sinergias. O valor das sinergias de dois bancos juntos, BPI e BCP, poderiam ser elevadas, mas os sindicatos não gostam desta ideia. Aliás, isto pode ser visto de duas formas. Maior eficiência na estrutura de custos financeiros, mas depois, por outro lado, cortes que podem levar a rescisões, a despedimentos, encerramento de balcões. Qual é a sua opinião? Podemos separar estas duas questões e ver mais vantagens numa do que noutra? Não, repare, as sinergias implicam uma alteração de status quo e é natural que os trabalhadores não gostem desta ideia, particularmente os sindicatos. Aliás, de uma forma, foi citado penso pelo responsável que representou Isabel dos Santos na reunião do Conselho de Administração do BPI, em que tomaram a decisão sobre o preço, que poderia haver exatamente uma redução de 88 milhões de euros com custos com pessoal, que, grosso modo, significa 1.800 trabalhadores a serem dispensados só na atividade doméstica, portanto, só em Portugal. É evidente que as sinergias implicam, e penso que referiu, quando estávamos a falar há bocado, que o FMI diz que Portugal tem um setor bancário completamente desconexo com a realidade, porque há agências em todas as esquinas, portanto, dando a ideia de facto, a rede bancária é muito grande em relação àquilo que é a população portuguesa e, consequentemente, eu tenho aqui alguns dados, foram os dados que estávamos a falar há pouco. Portugal é o 10º país do mundo no ranking das agências bancárias, com 58 balcões por 100 mil adultos, 202 agências por 100 mil adultos, logo de seguida a Colômbia com 147, e nunca saiu deste ranking nos últimos 10 anos. Ou seja, muitas agências, uma agência em cada esquina, caixas multibanco também espalhadas por muitos sítios, o que pode não ser, de facto, muito conexo com a realidade do sistema bancário. É verdade, repare, nos últimos anos, particularmente depois da crise, os bancos têm estado a reduzir de uma forma drástica o número de agências que têm espalhadas pelo país e têm feito até com sem grande perda de eficiência a chegar aos eventuais depositantes. E, portanto, é verdade que as sinergias, quando há uma fusão de dois bancos, podem ser muito grandes, tem consequências, naturalmente, particularmente para os trabalhadores, e nós sabemos que a economia é feita para o homem deve estar no centro da economia, os sindicatos, obviamente, defendem a sua dama, o grande problema que é preciso definir aqui é se, porventura, precisando a nossa banca de competitividade, se a competitividade se consegue obter por outra via que não seja essa. Gostava que me respondesse já a esta pergunta. Bom, nós quando somos apanhados na mudança, normalmente é como numa onda quando estamos na praia e levamos com ela em cima, não gostamos muito dos momentos seguintes. Depois vem o sol, enfim, a coisa fica mais aceitável. O que quer dizer que se a economia se desenvolver à medida que a banca cria eficiência, ainda que exista uma redução dos postos de trabalho, esses postos de trabalho são necessários na economia. Veja que a banca fez uma coisa que foi sugar a capacidade financeira das empresas. A maior parte das empresas pedia milhões com uma pessoa que nem sabia fazer uma tabela de Excel, nem se queria fazer um plano de negócios, porque a banca tratava de tudo. Iam lá, assinavam os contratos, os milhões, eles gastavam. Hoje, quando se apresentam a um processo de revitalização, um processo de insolvência, não tem estrutura nenhuma interna. Por isso, os empresários desenvolviam, aqueles que são os que conhecem o negócio, desenvolviam atividades de milhões com um suporte financeiro mínimo. Tinham o seu contabilista, iam fazer
fazer obras, apurava o resultado numa folha de papel qualquer. Isso não existe hoje, não pode existir. Por isso, se a banca reduzir efetivos, e esses efetivos são pessoas muito qualificadas, puderem entrar em economia, noutras empresas que têm falta desses recursos, nós conseguimos equilibrar. E se não conseguirem? Bom, se não conseguirem é porque a economia está em recessão. E aí, se não forem desempregados hoje, seremos desempregados amanhã. Quer dizer, esse é um problema global. O que eu quero dizer é que a banca substituiu e sugou as empresas. Porque a atividade bancária era a atividade de adesão. Eu chegava lá, eu não, que os advogados não iam com as empresas à banca. Os financeiros não iam com as empresas à banca. Iam eles, o homem com o relógio de Rolex, mais o carro grande parado à porta, buscar milhões de financiamento. Isso não existe. Hoje é preciso fazer um plano de negócios, demonstrar a viabilidade daquele investimento, ter um diálogo mais a par com a banca. E por isso, se sair uma pessoa da banca e entrar numa empresa, não se perde tudo. Obviamente, mas não devemos estar a falar só da saída de uma pessoa. Estamos a falar aqui de mas temos que ver a troca, sabe? Porque o grande problema que nós temos em Portugal do desemprego é que nós não criámos alternativa para aqueles que ficaram naquele momento sem ocupação, porque a economia não se desenvolveu. Nós temos é que ver se, à medida que tornamos eficiente determinadas instituições, como o Estado também, se a economia, porque entretanto não tem esse peso negativo, não é? É mais eficiente se a economia gera mais postos de trabalho, gera mais produção, mais oportunidades. Muito bem, eu estou convencido que no caso da banca... Desse gap e dessa crítica por parte dos sindicatos, efetivamente, quais são as vantagens que vê nestes movimentos de concentração? O que é que a banca portuguesa tem a ganhar com um BPI e um BCP juntos? Ou, enfim, há uma ínfima... Eu aí, sinceramente, não me sinto habilitado para dar essa resposta. Não sei se nós ganhamos mais, nós em termos de país, não faço ideia se os produtos ficam mais baratos, se as pessoas conseguem uma taxa de juros sendo aplicações às Mas consegue imaginar um grupo mais competitivo, por exemplo, a nível ibérico, a nível mundial? Aquilo que eu posso dar nota pela experiência é que se tivermos uma banca, que é uma banca que está em Angola e está em Moçambique e que é uma banca partilhada no seu capital entre portugueses e angolanos, nós só temos a beneficiar os portugueses. Só temos a beneficiar, isso é indiscutível. Se isso provoca num momento de arranque algum desemprego, aumento de taxa de desemprego neste setor, admito que sim, mas também estou convencido que num segundo momento poderá aumentar o número de oportunidades dessas pessoas estarem em empresas que trocam, enfim, as suas posições em Angola e Moçambique e alarga-se o nosso espaço. E alargando-se o nosso espaço, nós temos mais oportunidades sem necessidade de emigrar, porque o grande problema é as pessoas irem para fora, não é as empresas irem para fora. E por isso as empresas forem para fora, com as pessoas dentro dessas empresas, nós sabemos que eles continuam a ser residentes cá e voltam e que as suas mais-valias e o investimento que foi feito na sua formação fica em Portugal também. Se não for assim, as pessoas vão sozinhas, com a pastinha na mão, trabalhar para outro sítio e esquecem-se que o seu berço é Portugal. E por isso, aí não tenho dúvidas. Quanto à concentração em termos daquilo que é a economia financeira, não sei se diz isto, a atividade bancária interna, não sei se ganhamos muito ou não sei, sinceramente. Há uma coisa aqui que é importante dizer. A economia portuguesa precisa de uma reestruturação e a reestruturação está a ser feita. A banca não é diferente. A banca precisa de uma reestruturação. E é verdade que algumas pessoas vão perder o seu emprego e isto é lamentável, porque são seres humanos que perdem emprego e, em alguns casos, são famílias que, pura e simplesmente, perdem todos o emprego e não há ninguém na família a receber para poder financiar isso. Mas o problema que se põe aqui, quando há uma necessidade tão brutal de reestruturação como esta que acontece, é que se um banco tiver 10 mil trabalhadores, vamos supor, 10 mil, e se tiver que libertar 1.800, ele vai manter 8.200 com trabalho. Se ele não libertar os 1.800, pura e simplesmente, com elevada probabilidade, o banco pura e simplesmente tem tendência para desaparecer, o que significa que nem os 8.200, ou seja, há aqui 1.800 que se vão sacrificar, tão perto quanto possível da idade da reforma. Mas haverá a manutenção de 8.200 postos de trabalho. É um problema que é preciso ter em conta. Os sindicatos não vão por aqui porque a sua clientela não lhe permite, mas é preciso ter em conta que muitas vezes dispensar 1.800 trabalhadores pode implicar manter 8.200 ou mesmo 20.000 ou 30.000, consoante o número de trabalhadores do banco. O que é preciso é que o banco se torne, de facto,
competitivo numa economia globalizada e numa economia em que a consolidação bancária é absolutamente necessária. Eu penso que sobre isso estamos todos de acordo. Porque diz que é absolutamente necessário, é isso que nos falta compreender. Temos, creio, 5 bancos, 5 grandes bancos. É preciso tornar estes 5 bancos em 2 grandes grupos para serem mais competitivos a nível mundial? Qual é essa grande necessidade? Eu não falo em 2 grandes grupos, mas o que eu digo é os bancos portugueses são pequenos a nível mundial. Mas há espaço para bancos pequenos. O small is beautiful continua a manter-se. Estou mesmo convencido que os bancos mais pequenos vão ter uma taxa de sucesso bastante elevada, na medida em que os grandes mesmo bancos... os bancos online? Os bancos com dimensão demasiada normalmente não conseguem ser tão eficientes como os bancos mais pequenos. Agora, o que tem é a capacidade de concorrer com os gigantes mundiais também. Isso nós não temos. Nós não temos ainda um banco capaz de concorrer com os gigantes. Deixa-me dar aqui um ponto importante, que é o seguinte, um exemplo importante, que é o único banco que fez despedimentos coletivos em Portugal até hoje, e a banca toda tem reduzido significativamente os seus quadros pessoal, foi o BBVA. Por isso, foi o único banco. Todos os outros conseguiram, de alguma maneira, com um grande espírito solidário, com, enfim, um enquadramento das medidas dentro do que a legislação permite e também, enfim, desta urgência de reestruturar, conseguiram, apesar de tudo, com alguns dramas individuais, nós não podemos dizer que não existem, seguramente existem, mas a coisa tem sido equilibrada. Agora, o BVA, por isso, com um capital espanhol que entrou em Portugal para tomar posições, abandonou o país, fazendo, digamos assim, pela primeira vez, de forma não solidária com os outros bancos, um despedimento brutal de pessoas que foi anunciado véspera. E isso foi noticiado na Comunicação Social. É preciso também fazer aqui um patrocínio destas necessidades por via do Estado. É aí que o Estado tem que aparecer. O Estado tem que acompanhar estes movimentos de reestruturação e apoiar as famílias e apoiar as pessoas. E dar aos bancos a possibilidade de compensar este custo no seu balanço, de alguma forma, com provisões, etc., de maneira a que a reestruturação se faça de maneira mais equilibrada. E para que as pessoas possam sair ou para a pré-reforma, ou com algum subsídio de desemprego, ou com algum encaminhamento para outro tipo de atividades. Por isso, se isso é inevitável, como dizia o doutor, e bem, se é inevitável, é melhor reduzir 10% e aumentar o desemprego do que um dia ter os 100% e com isso o país não acomodar esse crescimento, como aconteceu no passado recente, esse crescimento do desemprego. Dê-me ainda a sua opinião sobre esta possibilidade de se criar então uma instituição que seja a maior em Portugal, que possa ser mais competitiva lá fora, muito provavelmente que consiga cumprir de uma forma mais fácil aquilo que são as obrigações por parte dos supervisores e dos reguladores, mas depois também há aqui outros riscos, que é uma instituição, como se costuma dizer, too big to fail. Há de facto bancos que são grandes demais para falir. Esse não é outro risco de estarmos a apostar nos movimentos de concentração e de fusão? Nós já temos essas ligações todas. Os bancos já existem. Eles, quanto muito, vão ligar. Como uma plataforma. Está de um lado, do outro ligou-se. Nós não estamos a construir plataformas. Elas existem. E têm ligações ao exterior. Ligações, no caso, têm ligações a Angola e Moçambique, que é aquilo que tem sido aqui falado, só que são ligações que não estão institucionalizadas. Sabe-se que passa para lá dinheiro, vem para lá dinheiro, que há posições acionistas dos meios de cima. Não há ligações. Os bancos não estão ligados. São bancos autónomos, que estão um em Angola, outro aqui. Sabe-se que o capital será da entidade A ou da entidade B, umas vezes de uma, outras vezes de outra, e nós não temos um arranjo que se possa apresentar publicamente, que foi isso que a Isabel dos Santos veio dizer. Se for assim, nós temos uma coisa nossa. Nossa de quem? Nossa dos portugueses e dos angolanos. E também dos espanhóis, se quiserem entrar. Temos uma coisa, uma instituição que permite ter um serviço à economia e aos cidadãos destes países numa plataforma mais lusófona, mais alargada. Institucional, com capital conhecido. Isto é bom, não há dúvida nenhuma. É bom. Tem riscos, porventura, e os riscos daquilo que tivemos no passado, de deixar abandonar, desencalhar um banco como o BESA, que agora está perdido, já não é nem do BES, nem do novo, nem do antigo, nem é de coisa nenhuma, está lá, enfim, a funcionar, mas ao abrigo das instituições angolanas, sem ligação nenhuma. Ou agora, no caso do BPI, que teria que largar um bocadinho, não é? O BFA teria que o soltar, não poderia ligar, pelo menos como ligaria se fosse uma posição em Espanha, não podia concentrar, consolidar contas da mesma maneira, com os mesmos tipos de registros, com o mesmo tipo de valorização. Que custo é que isto tem? Elevadíssimo. E por isso, se nós tivermos um capital, que é um capital não polvo, no sentido que nós sabemos que está um tentáculo aqui, mas um capital que está por cima desta realidade económica, neste caso financeira, bancária, eu acho que é interessante para os cidadãos. Aqui fica. Muito obrigada por terem vindo esta Comissão Executiva a trazer-nos a vossa visão sobre o futuro da banca portuguesa, é disso que se fala. Fica por aqui esta Comissão Executiva, foi um gosto tê-lo desse lado.